Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, retornado depois de umas mini-férias. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Retembrado. Bem-vindo, de volta. Sentimos a sua falta, mas agora, esta semana... Muito obrigado, e eu a vossa. Esta semana vamos pôr tudo em dia e para hoje, para segunda-feira, temos um tema muito interessante, talvez pouco falado. O Eduardo fala-nos de episódios de bullying no jardim da infância, episódios que existem cada vez mais no jardim da infância. Eduardo, isto é verdadeiramente um problema? Hoje dito, eu acho que é verdadeiramente um problema. E é um problema por uma razão simples, porque não são episódios muito espaçados no tempo, são episódios mais ou menos instalados em muitos jardins de infância, debaixo do nariz das educadoras e das auxiliares, das direções, naturalmente também, desses jardins de infância, e com os contornos que nós identificamos nas crianças mais crescidas, havendo assim uma criança que funciona como líder do grupo, duas ou três que funcionam como escudeiros para aquilo que for necessário fazer, e depois relacionam-se com as crianças mais sensíveis, mais frágeis, mais ingênuas, aquelas que de alguma forma não estão sempre à defesa e que, portanto, acabam por estar muito abertas às solicitações, sendo em muitas circunstâncias muito maltratadas, muito excluídas, muito marginalizadas. E isto, no jardim de infância, notem, nós estamos a falar de crianças que estão entre os 4 e os 5 anos, a caminho do primeiro ano de escolaridade. Não era suposto que fosse assim, não era sequer suposto que os jardins de infância estivessem distraídos por uma realidade destas, como muitas vezes parecem estar. Mas de onde é que vem essa capacidade de organização para o mal? Ora, eu acho que é mimetismo? Não acho que seja. Eu acho que essa é a parte mais delicada, mas ao mesmo tempo mais importante para nós conversarmos. Quando eu às vezes olho para as crianças que me vão chegando frequentemente, a mim fica uma certa inquietação quando eu sinto muitos pais, na ânsia, note-se, de lhes darem o melhor. Sinto uma grande inquietação quando eles põem sobre as crianças um peso e uma responsabilidade grandes demais. Eu percebo que os pais queiram muito que os filhos sejam felizes, mas às vezes colocam sobre os filhos a responsabilidade de concretizarem todos os sonhos que os pais não levaram a efeito e que, de algum modo, acabam por ser objeto de alguma vaidade dos próprios pais. E aquilo que a mim me preocupa é que os pais, sem se darem conta, e já agora nós, muitas vezes, da mesma forma, parecemos alimentar uma dimensão um bocadinho supremacista nestas crianças, muito mais do que darmos-lhes a mão para que elas façam, como é suposto que façam ao longo do crescimento, episódios de superação. Eu passo a vida a escutar os pais dizerem aos filhos, desde muito pequeninos, que eles podem
que claro que só querem que eles sejam felizes, é o clássico, mas que depois eles podem escolher o que quiserem fazer. Um dia mais tarde têm, claro que os pais não fazem isto por mal, mas vinca-se de uma maneira muito elevada, têm é que ser muito bons naquilo que eles vierem a fazer. E as crianças começam a ter sobre si uma responsabilidade que não é muito razoável. Se nós associarmos a isto a dificuldade de muitos pais dizerem não, a forma como poupam no sexto sentido, no bom senso e na sua convicção de pais, e usam fórmulas e fórmulas, sempre tentando insuflar um crescimento muito precipitado, muito egocêntrico destas crianças, evidentemente, quando elas chegam à escola, adotam uma atitude igualmente egocêntrica e têm um pouco a ideia de que, no fundo, o crescimento não se faz muitas vezes com os outros, mas se faz, em muitas circunstâncias, contra os outros. E isto tem vindo a banalizar-se de uma forma muito assustadora. Talvez porque os pais tenham cada vez menos filhos, talvez porque sejam cada vez mais informados, mas nem sempre as fontes que buscam os ajudem como deve ser, mas isto começa a ser muito frequente nos diversos jardins de infância que todos nós vamos conhecendo. E onde é que começa em casa essa falta de limites ou começa na escola? Não, começa em casa. Osdito, começa em casa. Esta ideia que alguns colegas meus, porventura, alimentaram, parece muito preocupante. Esta ideia que passa por se construir aquela frase do género: o não traumatiza as crianças, como se, no final de contas, os pais fossem todos pais um bocadinho a menos. E, a determinada altura, ficassem quase desconcertados, dito. Quando nós dizemos assim: olha, mas se em convicção entende que o não é não, por favor, o não é não. E os pais dizem: mas eu tenho que explicar quantas vezes? E nós dizemos: não precisa de explicar. Uma criança inteligente é tão hábil e tão intuitiva a perceber as razões mais ou menos presentes, mais ou menos remotas, que os pais levam por diante quando dizem o não, que de repente, quando os pais explicam, parecem estar sempre a ser pais a medo. E estas crianças chegam à escola com um ego do tamanho sei lá do quê e acham, obviamente, que outras crianças que não têm o mesmo tipo de atitude são crianças que não desmerecem um mínimo respeito, e é nestas crianças que estes meninos muitas vezes atacam de uma forma que é muito pouco razoável. E, portanto, sim, vem de casa, vem dos pais, não que os pais o façam com uma intenção de prejudicar os filhos, pelo contrário, mas o que é muito importante que os pais não percam de vista é que os prejudicam muitíssimo mais do que eles imaginam. O Eduardo há pouco dizia que os pais têm esse tipo de postura e passam essas mensagens aos filhos porque também têm menos filhos. Isso também faz com que os pais hoje recebam menos bem as críticas ou alguns reparos que lhe possam ser feitos, por exemplo, por professores e educadores em relação ao comportamento dos filhos. Sim. Oh, Bruno, as crianças de facto têm poucos irmãos, são filhas de pais cada vez mais velhos, têm cada vez mais recursos, parecendo que não têm, não são tão educadas por uma família alargada, são sobretudo educadas por famílias nucleares, são pouco contrariadas e, portanto, têm menos tolerância à frustração. E este pacote todo imenso faz com que, em muitas circunstâncias, aquilo que podia acontecer quando nós tínhamos uma família muito alargada, uma aldeia, como se dizia, a cuidar de uma criança e vários filhos com características diferentes, a pôr desafios e problemas diferentes aos pais, nesta altura é cada vez menos frequente isso. E, portanto, elas são cada vez mais príncipezinhos do princípio até ao fim. Repare uma coisa tão engraçada. Nós todos vamos ouvindo cada vez mais. Quando se lida com uma criança, nós ou lhe chamamos princesa ou lhe chamamos campeão.
não lhe chamamos nem Pedro, nem João, nem Maria, e no fundo estamos sempre a lidar com as crianças como se no fundo fossem absolutamente preciosas. Elas são preciosas, mas nós não podemos lidar com elas como se fossem peças de porcelana, de maneira a trazê-las sempre ao colo, porque depois o que é que acontece? Quando elas chegam a uma escola e percebem que há crianças mais desembaraçadas, mais pedidas, ou mais descontraídas, às vezes ficam num registro tão inseguro que o resultado é um bocadinho este. Acabam por ter atitudes de uma hostilidade muito grande, e esta hostilidade, volto a dizer, nós estamos a falar de crianças de 4, de 5 e de 6 anos, é uma hostilidade que funciona como uma espécie de bullying sem nódoas negras, mas existe. E as escolas, sobretudo as escolas, não podem posicionar-se perante isto como se, no fundo, nada fosse perceptível, nada fosse preocupante, quase como se tudo fosse normal. Não podem, porque têm que ajudar os pais, acima de tudo, e ajudar estas crianças, porque se continuarem a crescer assim, meu Deus, onde é que elas chegam? Limites, é preciso limites. Sim, sim, sim. E que comecem em casa, não é, Eduardo? Sem dúvida nenhuma. Ficamos por Sem aqui dúvida. hoje, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos sempre em podcast. Também continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, obrigado, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Um grande abraço Eduardo. para os Um dois e abraço. até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.